Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 20. Nesta tarde eu queria, em breve tempo, estar tratando com os irmãos sobre um tema escatológico, um tema da palavra de Deus, mas que eu acredito que Deus tem falado ao meu coração e também falará ao coração dos irmãos. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Os irmãos encontraram, amém? Amém! Diz a palavra do Senhor assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não é o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quantos podem dizer amém? Amém! A palavra de Deus é rica e de uma maneira preciosa traz, através do Senhor Jesus, o tema central das Escrituras. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, o tema central das Escrituras é o reino de Deus. Quando Jesus adentrou e iniciou o seu ministério aqui, a sua primeira mensagem que Jesus pregou foi a necessidade de arrependimento para que pudesse as pessoas fazerem parte do reino de Deus. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus chegou mesmo. Quando o Filho de Deus adentrou na história dos homens, o reino chegou. Foi Jesus Cristo que inaugurou o reino. Quando a criança nasceu, quando o Filho de Deus colocou os seus pés aqui, o reino de Deus irrompeu. O reino de Deus foi inaugurado através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas o reino de Deus, prestem atenção nisso, o reino de Deus ainda não é pleno. É isso mesmo, o reino de Deus ainda não é pleno, ainda não é absoluto. Por isso que diz para os irmãos que é um tema escatológico. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ao falar do reino de Deus, ele trouxe isso para nós. Lembram da oração do Pai Nosso, quando ele disse assim, que nós devíamos orar, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado, não é isso, irmão? Santificado seja o teu nome, venha a nós o quê? O teu reino. Ou seja, se o reino de Deus havia chegado, como Jesus ensinou para que nós devêssemos orar, dizendo: venha a nós o teu reino. Mas no versículo posterior vai dizer a Bíblia: para que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. Quando a vontade de Deus for feita na terra como é feita no céu, o reino será pleno, o reino será absoluto. Algumas pessoas conseguiram compreender isso. É difícil de entender como essas pessoas compreenderam, porque não eram religiosos. Pelo contrário, aqui nós lemos um texto onde os fariseus indagaram a Jesus, os religiosos indagaram a Jesus sobre o reino de Deus, porque eles acreditavam que o reino de Deus viria com visível aparência. Eles acreditavam no reino terreno, até hoje acreditam no reino terreno. Apesar de Jesus ser um tipo de Davi, ou Davi simbolizar o próprio Senhor Jesus Cristo, mas não é esse reino limitado ao plano terreno de forma alguma. E Jesus quebra isso dizendo: o reino de Deus não virá com aparência humana, nem se dirá ele aqui, ele ali. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus se manifesta na vida de todo aquele que reconhece a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quando nós reconhecemos isso, o reino chegou. O reino se faz presente
mas o sol às vezes não é pleno. Ele é pleno durante o meio-dia, mas logo quando ele nasce ele não é pleno. Mas não quer dizer que ele não nasceu, não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que ele não opere, não quer dizer que ele não ilumine, não quer dizer que ele não faça a diferença. Ele faz a diferença, mas ele só é pleno ao meio-dia. É por isso que tem uma passagem na Bíblia, e os irmãos conhecem, quando o apóstolo Paulo vai pelo caminho de Damasco, diz a Bíblia que ele viu o próprio Senhor Jesus Cristo, e uma luz era tão grande seu rosto, sua face, um resplendor era tão grande, que diz a palavra de Deus, que era como o sol ao meio-dia, ou seja, era uma luz plena, era um resplendor absoluto. Assim é o reino de Deus. Ele já irrompeu, ele já nasceu, ele já está entre nós, mas ele ainda não é pleno. E por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Daqui a pouco os irmãos irão entender, mas ele se manifesta aonde um coração se rende a Jesus. Eu lembro de uma passagem das Escrituras que fala também sobre isso, de certa forma, só para que os irmãos entendam. É quando Paulo e Silas estão presos. Eles estão ali à meia-noite e estão presos em um tronco. Diz a Bíblia que eles oravam, que eles cantavam, e diz a Bíblia que depois eles foram chicoteados, bateram nele, espancaram nele, fizeram vergonhas em suas costas. É isso mesmo que a Bíblia diz. Machucaram Paulo e Silas bastante, mas diz a Bíblia que de repente um grande terremoto e as cadeias foram abertas, e quando as cadeias foram abertas, aquele carcereiro que havia também batido e espancado a Paulo e a Silas, ele se desesperou, porque ele achou que todo mundo tinha fugido. Ué, um monte de preso ali, de repente se abre as portas, qualquer um de nós pensaríamos que ele fugiu, que ele foi embora, mas uma voz veio dizendo: não te faça tal mal, porque aquele homem resolveu se suicidar. E aí, sem saber o que fazer, veio a palavra de Deus dizendo para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, e diz a Bíblia que naquela mesma noite ele foi batizado, a sua família foi batizada. Mas a Bíblia diz mais ainda, diz que ele levou Paulo e Silas para sua casa e ele mesmo cuidou das suas feridas. Agora pare para refletir uma coisa. Antes aquele homem estava a serviço do Império Romano. Antes aquele homem estava a serviço do reino, do Império Romano, do Imperador Romano. Mas agora ele aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E aquele que ele feriu, agora ele estava colocando remédio, ele estava cuidando. Aquele que ele bateu, agora ele estava recebendo em sua casa. Ou seja, anoiteceu aquele homem trabalhando e servindo ao Império Romano, e amanheceu agora no reino de Deus, servindo ao reino de Deus, fazendo a obra de Deus, porque o reino de Deus se manifesta aonde há um coração obediente, aonde há um coração que se rende, aonde há um coração que se converte a Jesus e diz: verdadeiramente tu és o meu Senhor. Aí o reino de Deus chegou, aí o reino se manifesta, aí o reino está presente. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu na vida daquele carcereiro. Ele pôde experimentar o reino de Deus em sua vida, justamente naquele momento. Mas eu queria que os irmãos, eu queria falar de três coisas rapidamente sobre o reino de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 2. A primeira vertente que nós queremos falar sobre o reino de Deus é sobre a soberania do reino de Deus. Já demos uma pequena introdução para que os irmãos compreendessem que o tema central das Escrituras é o reino de Deus, né? Para que os irmãos compreendessem que o reino de Deus, apesar de ser glorioso, ainda não é pleno, mas um dia será pleno. Veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo 31. Olha o que a palavra de Deus diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Versículo 32 do capítulo 2 de Daniel diz assim: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze. Versículo 33: as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Versículo de número 34 diz assim: quando eu estava
veio a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Agora veja a interpretação do sonho. Este é o sonho, e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu és rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Versículo 39 diz assim: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Veja o que diz o versículo 40: o quarto reino será como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Versículo número 42 diz assim: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Já estamos terminando a leitura. 43 diz assim: quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturação mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Versículo 44 diz: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E que reino é esse? É o reino de Deus. Deixa eu explicar rapidamente para os irmãos o que foi que aconteceu aqui, o que esse texto quer dizer. O rei Nabucodonosor, em seu segundo ano de reinado, teve um sonho e ficou aterrorizado. Diz a Bíblia que ele não compreendia nada que ele havia sonhado, né? E diz a Bíblia que ele agora chamou os magos, os astrólogos, os feiticeiros, aquele pessoal daquela religião pagã toda. Mas o interessante é que pela primeira vez o rei pede que eles interpretassem o sonho sem contar o sonho para eles. O rei diz assim: olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive, e eu quero que vocês me digam a interpretação dos sonhos. Os magos ficaram aterrorizados, porque a pena de não fazer isso era a pena de morte. E os magos dizem: nunca se pediu em nenhum reino, por maior que fosse, é isso que o rei está pedindo. Conta-nos o sonho, ó rei, e nós diremos a interpretação. Mas o rei estava desconfiado daqueles magos, daqueles astrólogos, daqueles feiticeiros. O rei estava desconfiado deles e disse: de forma alguma eu contarei o sonho, e se vocês não me disserem qual foi o sonho e a interpretação dele, certamente morrereis. E diz a Bíblia que foram buscar Daniel para matar Daniel com os seus companheiros. E quando foram buscar, diz a Bíblia que Daniel se inteirou do que estava acontecendo e pediu para entrar na presença do rei. E até a presença do rei diz: olha, rei, nos dá o tempo necessário, porque nós não sabemos nem temos condições, mas o Deus do céu, a quem nós servimos, ele dirá o sonho, ele dirá a interpretação, porque o Deus a quem nós servimos, ele sabe todas as coisas. Daniel sabia, irmãos, ao Deus que ele servia. E agora Daniel chega diante do rei e conta o sonho e dá a interpretação. E a interpretação, irmão, é uma interpretação tão preciosa, porque a Bíblia diz que 4 reinos se levantariam. E esses reinos já se levantaram, e esses reinos são históricos. O primeiro reino, que é a cabeça de ouro, fala do Império Babilônico, o próprio império do rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que depois do Império Babilônico iria se levantar outro império, o Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa iria dominar sobre o Império Babilônico. Veja que coisa maravilhosa. E depois iria se levantar
deles aí, dos homens, iria se levantar um reino. Mas esse reino não era igual aos outros. A primeira coisa que chama a atenção desse reino é que esse reino é como uma pedra que é cortada sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, este reino não seria estabelecido por homem algum, por melhor que fosse, por mais grande que fosse, por mais estratégico que fosse. Este reino seria estabelecido um reino pelo próprio Deus do céu. A outra coisa interessante sobre essa grande pedra que é cortada e lançada sobre a estátua que simbolizava os 4 reinos é que ele esmiuçaria todos os reinos da terra. Os 4 reinos virariam pó e sumiriam. E a Bíblia chega a dizer que não haveria mais vestígio algum sobre desses reinos. Agora pare um instante e observe o que a palavra de Deus está dizendo. O reino de Deus ainda nem é pleno. O reino de Deus ainda não é nem absoluto, mas ele esmagou o Império Romano, esmagou o Império Grego, esmagou o Império Medo-Persa, o Império Babilônico, a ponto de não existir vestígio algum, porque o reino mais poderoso não é o reino da Babilônia, não é o reino da Mesopotâmia, não é nem o reino mais poderoso que existe é o reino de Deus. Coisa maravilhosa. Você pertence a um reino que é o reino mais poderoso de todo o planeta, de todo o mundo, é o reino de Deus. E não é nem absoluto, porque a Bíblia diz que quando ele vier, todo o olho o verá. Diz a Bíblia que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Talvez você chegou aqui nessa tarde e de repente está com algum problema, com alguma dificuldade, e talvez você esteja até passando por um momento difícil, mas muitas vezes nós nos esquecemos ao reino a quem nós pertencemos. Nós pertencemos ao reino de Deus, somos súditos do reino de Deus, somos súditos e temos um rei que é maior do que todos os reinos da face da terra. Às vezes, irmãos, às vezes eu vejo um irmão preocupado, alguém preocupado, porque passou por uma situação difícil. De vez em quando eu vejo alguém dizer assim: o diabo armou uma cilada contra mim, quase que eu caí. Olha, quando eu estava para cair, Deus ia me acabar. Aí, no último instante, Deus apareceu e Deus deu um jeito, e Deus deu um grande livramento. E ai de mim se não fosse Deus. Parece até, irmãos, que Deus chegou aos 45 do segundo tempo. Não, Deus nunca vai chegar aos 45 do segundo tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não atrasa e Deus não se adianta, mas ele chega na hora certa. Você serve a um Deus que ele é tão grande, você é súdito de um reino que é tão soberano, que o diabo pode armar cilada para você noite e dia. Ele pode armar cilada para você na segunda, na terça, na quarta, na sexta, na sábado, no mês todinho, o ano todinho. Ele pode armar quantas ciladas ele quiser. Você não cai numa, porque o teu reino é o maior reino que existe na face da terra. O teu rei te livra. Alguém até te diz assim: olha, mas o diabo está rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas leão mesmo é o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que ele dá ordem a teu respeito, e os anjos estão acampados e te livrando de todo mal. Lembra daquela palavra do Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você faz parte de um reino que é tão absoluto, que é tão maravilhoso, que é tão soberano, que mal nenhum acontece sem a permissão do teu rei, do teu Senhor. A outra característica do reino, irmãos, é a autoridade. O reino ao qual nós pertencemos é um reino de autoridade. E não é autoridade pouca, não. A Bíblia diz que, palavra do Senhor Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você conhece outro lugar além de céu e terra? O que Jesus estava dizendo é que eu mando em todas as coisas. E ele mostrou isso aos seus discípulos. Ele fez questão de ensinar isso aos seus discípulos. Certa feita, os seus discípulos ainda não conheciam muito bem, nem sequer sabia quem era exatamente o Senhor Jesus. E diz a Bíblia que Jesus pegou eles, botou ele em um barco, e quando de repente se levantou uma grande tempestade, aqueles discípulos ficaram aterrados, ficaram amedrontados, ficaram assustados. Diz a Bíblia que eles se acordam e vão atrás. Diz a Bíblia que eles vão até Jesus, acorda Jesus e diz assim: mestre, tu não te importa que nós pereçamos.
Imediatamente diz a Bíblia que Jesus, sem palavra alguma, se levanta, se ergue, repreende o mar e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar se aquietou, e o vento se acalmou, e fez grande bonança. E os discípulos disseram: quem é esse que manda até no céu e na terra? É o Senhor Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas. E naquele dia, Jesus mostrou a autoridade que ele tinha sobre o universo, sobre o mar, sobre o vento, sobre tudo que existe. Logo em seguida, Jesus desce no barco e mostrou ainda uma outra face da sua autoridade, porque diz a Bíblia que veio um endemoniado, mas não é um endemoniado qualquer não, irmãos. A Bíblia diz que era alguém que tinha uma legião de demônios que estava sobre ele. E uma legião de demônios, irmão, nada mais, nada menos, é composta de 6.000 demônios. Era muito demônio em um homem só. E a Bíblia diz que aquele demônio vinha furioso ao encontro de Jesus. Os discípulos certamente se assustaram com a tempestade, que era natural. Imagina com o mundo espiritual, com os espíritos, com os demônios. A Bíblia diz que imediatamente Jesus repreendeu aquele demônio, dizendo assim: olha, vá para o abismo. E quando Jesus repreendeu eles e mandou que ele fosse para o abismo, diz a Bíblia que os demônios se submetiam, dizendo: olha, Senhor, não nos atormente antes do tempo, não nos atormente antes do tempo. E o que é que a Bíblia está dizendo para nós? E o que é que a Bíblia está nos mostrando? Que a autoridade de Jesus não é só sobre o natural, é também sobre o natural também. Jesus não manda só nas coisas naturais, no vento, na terra, no mar. Ele manda no mundo espiritual também. Ele manda nos demônios também. Ou você pensa se o diabo pudesse tocar em tua vida, ele não tocava. Ou você pensa que se o diabo pudesse te fazer mal, ele não faria. Mas lembra da história de Jó? Deus disse: pode fazer tudo, mas não toca na vida dele, porque Deus coloca no limite até no mundo espiritual. Deus manda em todas as coisas e tem autoridade sobre todas as coisas. Por fim, irmãos, queríamos destacar a característica de que o reino de Deus é um reino de excelência. É o reino mais excelente que existe na face da terra. Não é um reino qualquer. As características do reino são características que nós não encontramos aqui na terra praticamente em lugar nenhum, somente no reino de Deus. Quando Paulo escreve a sua carta no capítulo em Romanos, no capítulo de número 14, versículo 17, ele fala que este reino não é um reino de comida ou de bebida, mas é um gozo de paz, alegria no Espírito Santo. Reino de paz, reino de justiça, reino de alegria no Espírito Santo. Este é o reino que você pertence. É um reino de excelência. Não é qualquer reino. Nós podemos estar no reino, mas ele vive em conflito, vive em guerra. Mas o reino a que você pertence, em meio à guerra, há paz. Nós podemos viver um reino onde as penas sejam mais duras possíveis, mas provavelmente não haverá justiça. Mas o reino a quem você pertence é um reino de justiça. E o teu rei é um rei que faz justiça todos os dias. Este reino é um reino de excelência. Quando o apóstolo Paulo fala sobre esse reino, ele diz que a nossa tribulação que nós passamos aqui não há de comparar com o peso de glória que há de vir sobre a nossa vida. Eu nunca esqueço a promessa que Jesus fez no capítulo 14 do Evangelho de João. Diz a Bíblia que ele diz assim: olha, eis que eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, virei novamente e vos levarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Agora, preste atenção nessa promessa. Que promessa gloriosa e tremenda. Veja, tudo que existe aqui na face da terra foi criado
Quando nós lemos o livro de Apocalipse, lá tem uma palavra muito interessante para a nossa vida. Diz a Bíblia que aquela cidade lá não precisará que nenhuma luz ilumine, porque o próprio Deus iluminará a cidade. Veja que coisa maravilhosa. Há uma promessa tremenda que diz e que mostra para nós que não precisará lá de remédio, porque a árvore da vida será o nosso remédio. Então o reino de Deus e aquilo que Deus tem preparado para nós é incomparável a qualquer coisa aqui na terra. Alguém até diz assim: quando eu chegar no céu, eu vou andar em ruas de ouro e de cristal. Deixa eu frustrar você um pouco nesse ponto, porque na Bíblia não diz exatamente isso, que o céu e que as ruas são de ouro e de cristais. O que está escrito é que as ruas são como ouro e cristal. Ou seja, quando João está lá, que ele está vendo, que ele está contemplando, ele não consegue sequer descrever aquilo que ele está vendo. Ele não consegue sequer descrever aquilo que ele está observando. Então ele diz: é como ouro, é como cristal. Mas o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ele diz que nunca entrou em mente humana, nem em coração humano, as coisas que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Eu queria encerrar, irmãos, essa breve reflexão com um testemunho daquilo que é a excelência do reino de Deus sobre a nossa vida. Eu lembro da história de um casal de missionário que eles, durante 30 anos, fizeram missões. Durante 30 anos eles trabalharam, estiveram no campo missionário por muitos países, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus. Aquele missionário por vezes esteve doente, à beira da morte. Deus o livrou e o trouxe para casa novamente. E quando ele vinha para casa naquele navio, ele aguardava que tivesse um monte de irmãos esperando ele naquele porto. E até tinha muita gente no porto, mas não eram as pessoas que estavam aguardando a ele, mas aguardando outras pessoas. E aquele missionário, junto com a sua esposa, ficaram muito frustrados, porque eles chegaram lá e não tinha ninguém esperando eles. Aquele missionário ficou muito chateado e saiu reclamando com a esposa, dizendo: depois de 30 anos, nós voltamos para casa, e é isso que nós merecemos. Ninguém nos esperando depois de 30 anos, que nós voltamos para casa, e é isso que nós recebemos. E ele saiu o caminho todinho reclamando, e chegou na casa, no local onde tinha de chegar, de se hospedar, e ele disse para a esposa preparar a comida, e ele estava tão chateado que ele disse para a esposa: é isso que Deus tem para nós, depois de 30 anos, quando nós voltamos para casa. A esposa, chorando em lágrimas, muito preocupada com o seu esposo, ele disse: olha a Deus e pergunte se é isso que ele tem para nós depois de 30 anos, quando nós voltamos para casa. E a esposa orou e Deus lhe deu a resposta para que ela pudesse dar ao seu esposo. Quando o seu esposo chegou, ainda muito furioso, ainda muito chateado, ele disse para a esposa: você orou? E a esposa disse: orei sim. E aí ele disse: e o que foi que Deus disse? Ele respondeu, ela disse: respondeu sim. E ele disse o seguinte, e assim foi a resposta de Deus para aquele casal. E essa resposta também serve para mim e serve para você, em nossos momentos difíceis, em nossos momentos de tribulações, em nossos momentos de frustrações, em nossos momentos de conflito. Essa resposta também é para nós, porque é uma resposta bíblica. E a resposta foi: vocês ainda não chegaram em casa. Aleluia. Tua casa não